boa tarde a todas e a todos que nos veem na mais uma edição do nosso FIS Talks. Esta é uma iniciativa do Fórum Inovação Saúde, onde ouvimos as pessoas que fazem muita diferença na saúde brasileira. Hoje eu tenho a honra, o prazer e, muito mais do que isso, a alegria de encontrar a doutora Margarete Dalcomo. Margarete Dalcomo é uma dessas figuras que, durante esse período da epidemia, ela se destacou não somente pela sua competência profissional de acompanhar os seus pacientes, mas também pela forma simples com que fez a comunicação dos problemas da Covid para toda a população, nos diversas mídias das quais ela participou, muito especialmente da televisão, onde quase todos os dias a gente assistia a doutora Margarete na Globo News, na TV Globo, em várias teve canais de televisão, falando de uma maneira simples, mas firme, de uma maneira dura, mas suave do ponto de vista da afetividade. Muito bom estar com você aqui, doutora Margarete Dalcomo. É uma honra para mim poder conversar com você nesses nossos dois blocos que faremos hoje de entrevistas sobre a sua vida, sobre a sua visão de medicina, sua visão do futuro, da cidadania, enfim. Muito bom dia e boa tarde e boa noite, dependendo da hora que estejam nos vendo, doutora Margarete Dalcomo. Prazer, José, realmente um prazer, assim, um prazer te encontrar. Espero que a gente possa fazê-lo pessoalmente em breve, né? Sei que vai demorar um pouquinho ainda, porque as coisas nos preocupam, estamos no momento ainda em relação à pandemia da Covid-19 que nos preocupa, mas, enfim, isso vai, a gente tem que pensar com firmeza e otimismo que vai passar, né, José? E temos que manter o nosso compromisso de ajudar para que passe mesmo, né? É Mas, de isso qualquer mesmo. maneira, é um prazer enorme estar aqui conversando com você. Muito obrigado. Deixa eu saber um pouquinho, eu queria compartilhar um pouco com esses milhares de pessoas que nos acompanham através do nosso canal de YouTube. Eu queria compartilhar um pouco da trajetória da vida da doutora Margarete Dalcomo. Eu sei que você nasceu no Espírito Santo, veio para o Rio muito novinha, e me conta um pouquinho como é que você se inspirou para ser médica. Tinha alguém na sua família, algum vizinho, alguma pessoa que você te inspirou a fazer medicina? Porque você me revelou que o sonho seu original era de ser uma diplomata, fazer carreira diplomática, e acabou na medicina. Como é que foi isso? Como é que aconteceu essa mudança? E nós da medicina damos graças a Deus que você não foi para a carreira formal da diplomacia, porque você dá uma contribuição magnífica à saúde e à cidadania de todo o país. Na verdade, é curioso, né, José, que eu jamais tive um momento de, depois que eu tomei a decisão, eu nunca tive um momento de arrependimento, ao contrário, né, eu gosto muito de tudo que faço. Mas a minha família é uma família, José, sem nenhuma tradição médica, nenhuma. Eu tenho apenas um primo, dois primos médicos, e, enfim, mas nenhuma. A minha família é uma família de juristas, meu pai era advogado, meu avô, minhas tias, procuradores, promotores, e uma família muito ligada a essa área do direito. E a minha família é uma família de imigrantes, né? Meus avós são italianos, os quatro, né? Meus pais são brasileiríssimos, né? Mas meus quatro avós, então a gente teve uma influência assim dessa coisa italiana, muito gregária, né? E muito, meus avós vieram para o Brasil numa época muito difícil, em que o norte da Itália era muito pobre, né, José? Imigraram como milhares de outros, né? Os navios iam deixando Buenos Aires, São Paulo um pouco, né? Tem uns Dalcomos espalhados por aí, né? E os Pretes, que são meu nome materno, já tinham vindo antes, né? Vieram na virada do século passado. E todos numa situação muito ruim, todo mundo foi trabalhar. E meus avós foram para o Espírito Santo, trabalhar numa área que era muito parecida, que é o Vale do Canaã, e muito parecida até com o norte da Itália, com Trento, aquela área, né? E meu avô morreu de esquistossomose maçônica, né? Era uma área endêmica no Espírito Santo naquela época, né? Eu só fui entender isso quando eu estava na faculdade de medicina, porque minha avó me descrevia, né, que ele tinha um ventre geográfico, ela dizia naquele italiano arrevezado, porque ela na verdade falava Vêneto, né?
E eu fui criada, José, de uma maneira, uma família modesta, de classe média, né? Meus pais nos criaram com muito rigor. Era uma família italiana, sem homens, né? Você imagina, isso já é um trauma, né? Então, eu fui criada com muito rigor, assim, embora eu sempre tenha sido muito boa aluna, né? Mas aquela coisa que você já deve ter visto 1000 vezes, né? Eu chegava em casa com aquele boletim todo bonito e o pai dizia: é isso mesmo, não faz mais do que obrigação, come bem, mora bem, tem saúde, é isso aí, né, minha filha? Vamos em frente, né? Então, eu nunca tive muita colher de chá, não, né? E a gente também nunca teve muito consumo, né? Porque era uma questão, meu pai achava que tinha que educar as filhas muito bem, né? Então, eu sou muito grata, né? Eu tenho uma gratidão aos meus pais enorme por isso, porque eles nunca discordaram, sempre nos estimularam. E desde muito pequena, José, esse negócio é verdade mesmo. Eu dizia que eu ia ser diplomata, porque eu sempre li muito, né? Desde muito pequena, né? Sempre fui muito voraz e era uma criança um pouco tímida, assim, razão pela qual minha mãe me botou para cantar no coral, né? Por isso que eu cantava, né? Por isso que eu descobri que eu era soprano, né? Na minha adolescência eu era soprano, né? O padre até dizia para minha mãe: essa menina tem futuro garantido, soprano de primeira. Agora eu só canto no chuveiro, né? Enfim, mas eu dizia que eu ia ser diplomata, mas era um momento difícil do Brasil, né, José? Governo militar, então eu estudava em ótimos colégios, né? Meu primeiro colégio foi o Colégio das Freiras, Divina Providência, em Laranjeiras, onde eu morava, né? Eu fui criada no Cosme Velho, aqui no Rio de Janeiro, né? Como você disse, eu vim morar no Rio muito pequena, né? Com 2 anos de idade, e fui criada no Cosme Velho, né? A minha primeira casa foi no bairro da Glória, na verdade, depois eu fui morar no Cosme Velho. E ali fui criada e depois, no meio do ginásio, mudei para o Colégio Bennett, onde eu estudei, e eu fui fazer carreira nesse momento, José, naquela época, né, a nossa geração tinha científico e clássico, né? Lembra disso? E eu entrei no curso clássico, eu venho das humanas, porque eu queria ser diplomata. E quando eu estava no segundo ano do clássico, eu tive uma crise de consciência, assim, de adolescência, né? Eu sempre gostei muito de biologia, né? Eu também gostava, isso é uma curiosidade, uma voracidade, assim, de adolescente, né? Ficava muitas horas comigo mesmo, enfim, ouvia música. Eu gostava dessa coisa, que gosto até hoje, né? Essas coisas das humanas, né? Como se diz. E lia muito, né? Lia muito, muito, muito. Então, quando eu um dia cheguei para os meus pais, eu jamais vou esquecer esse dia, e disse: olha, eu mudei de ideia, eu não quero mais ser diplomata, eu vou ser médica. Meus pais, que sempre tinham me dado o maior estímulo para tudo, enfim, eu fazia cultura inglesa desde muito pequena, aliança francesa, eu já estava perfeitamente capaz. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu era perfeitamente apta a falar várias línguas, enfim. E aí, meus pais ficaram um pouco perplexos, né, José? Disseram: minha filha, você não tem, você nunca teve uma aula de química, de física. Eu disse: mas eu já pensei como é que eu vou fazer. Eu vou fazer o cursinho e eu vou combinar com os meus colegas, eu vou dar aula para eles de português, de inglês, de geografia, de história, e eles vão me dar aula de física e química, e assim foi. Assim foi, aquelas noites viradas do cursinho, né? E assim foi, eu entrei na faculdade de medicina muito bem, inclusive, e nessa ocasião meus pais tinham se mudado para o Espírito Santo de novo, quando eu tinha 17 anos, por interesses profissionais, e eu era menor de idade, né? Entrei muito jovem na faculdade, e meus pais não ficaram com medo, né? Era o governo militar, era muito difícil, muita gente presa, né? Eu tive vários amigos e contemporâneos que tinham sido presos naquela ocasião, né? Uma situação de muita perseguição, e era uma época que eu não conhecia ninguém. Quando eu fui morar no Espírito Santo, eu fiz o vestibular e entrei na faculdade. E foi uma experiência muito interessante, José, porque eu jamais tive um minuto de hesitação. Mesmo quando eu entrei na faculdade, meus pais, entre eles, né, eu sei, porque depois eles me diziam, eles diziam: essa menina vai desistir, né? Na hora que ela entrar na anatomia, né? E eu me encantei por aquilo tudo. Eu me lembro da minha primeira aula de histologia, que tinha gente que achava meio chato, né? Eu achava aquilo tudo um espetáculo, olhar no microscópio, aquelas lâminas que mais pareciam um quadro. Aí eu dizia: isso parece um Matisse. Eu me lembro de eu me dizendo isso, entendeu? Então, assim, eu sempre gostei das carreiras básicas. E quando eu entrei no terceiro ano, que eu entrei na clínica, eu dei muita sorte, na verdade, sabe, José? Porque
quando eu fui fazer medicina, eu também ainda tinha essa coisa, né, de conhecer o ser humano, a alma humana, né? Então também os meus primeiros ímpetos foram de ser psiquiatra, né? Eu disse, preciso conhecer a alma humana realmente, né? E aí eles fizeram uma imprudência enorme, né? Me deixaram dar plantão no segundo ano da faculdade, num daqueles manicômios, né? Com 1.000 e tantas pessoas, aquelas pessoas em condições absolutamente indignas, né? Aquilo me chocou muito, né? E eu percebi uma menina de 19 anos, né? Eu percebi que eu podia fazer muito pouco por aquelas pessoas, né? E eu tinha esse ímpeto do fazimento, né? De fazer, né? De ajudar, de interagir. E aí eu disse, quando eu entrei nas cadeiras clínicas, aí eu me encantei, né? E eu dei muita sorte quando eu entrei na cadeira de pneumologia. Eu tive um chefe maravilhoso, né? O professor José Luiz Martins, que já faleceu, até muito jovem, e que era um homem realmente extraordinário, muito capaz. E eu me encantei, e aí, enfim, foi assim. Então, assim, eu venho das humanas, né, e mantive um interesse, né, que você sabe disso, você me conhece, meu amigo, né, que eu continuo mantendo. Eu acho que um médico, né, aquela coisa que o Abel Cardoso dizia, né, o português, né, que médico que sabe medicina, nem medicina sabe, né, José? Então, assim, essa é uma frase, para mim, definitiva, né? E eu me sinto muito, embora... E aí eu fiz a faculdade até o 5º ano no Espírito Santo, na Santa Casa de Misericórdia, uma excelente escola, né? E até porque eu só estudava, né, José? Eu não conhecia quase ninguém lá. Tinha uma turma maravilhosa, excelente, e professores ótimos também. E no 5º ano da escola, a escola liberava os alunos que tinham o CR mais alto para fazer internato onde eles quisessem. E aí, evidentemente, eu voltei, né? Porque eu voltei para o Rio, fiz o internato já aqui, depois a prova para a residência, entrei na residência e aí vai. Então, eu costumo dizer sempre uma coisa, sabe, José? A gente é aquela frase da Marguerite Yourcenar, né? Nós somos do lugar onde nós fazemos a nossa consciência. E a minha consciência foi feita no Rio de Janeiro, né? Embora eu seja uma capixaba dos 4 costados, né? Mas, enfim, eu tenho irmãs, a minha família, meus pais moraram lá, faleceram lá, estão enterrados lá, né? Meus avós também. Então, assim, mas eu fui criada aqui e é isso, eu concordo com ela, né? É aqui que a A sua consciência alma está no Rio de Janeiro, está. você é Eu carioca, com certeza. me Com sinto assim, certeza. E me me diga sinto. uma coisa, Margarete, então não teve nenhuma inspiração em pessoas, especialmente alguma pessoa, para você optar pela medicina? Foi uma coisa Eu tinha da tua exemplos, né, consciência, né? José? Como eu lia muito, né, tinha algumas figuras da história da medicina, né, porque antes de entrar na escola de medicina, né, eu já tinha lido A Morte de Ivan Ilitch, por exemplo, era um livro, eu fiquei encantada com aquilo, aquela descrição, aquela semiologia, né, descrita e aquela relação médico-paciente exposta quase que obscenamente, né, já tinha sido uma marca para mim. E depois eu li, né, que, aliás, eu estou escrevendo sobre isso, porque vai sair um livro agora organizado pelo Castro Neves, que vai se chamar O Livro que Marcou a Minha Vida, e eu estou escrevendo um capítulo sobre a Montanha Mágica. E a Montanha Mágica do Thomas Mann foi um livro que marcou a minha vida, né? Que a história, depois ao longo da vida, eu fui lá visitar aqueles sanatórios na Suíça para ver, sentir aquele clima, colher local, né? Assim, né? Então, foi um livro que marcou a minha vida, né? Eu lia O muito. Castro Neves está fazendo muito essas coletâneas. Ele fez um recente com a sua participação também, não foi? Nós escrevemos, eu fiz um capítulo no mundo pós-pandemia, No mundo e eu escrevi pós-pandemia. exatamente sobre um novo humanismo na Não, medicina. eu tenho esse livro aqui. O Alqueires também está lá. Enfim, tem um Isso, grupo de é um pessoas. grupo ótimo. Paulo Niemeyer também, Paulinha Maia. Paulo Hoff, Paulo Isso, Hoff, somos 3 médicos, tem muito um bom. capítulo Muito sobre isso. legal aquele livro do Castro E o Neves. livro ficou muito bonito. Eu É muito escrevi isso, bonito. assim, um pouco a história das epidemias no homem, né? A história do homem, na verdade, é a história das epidemias, né, José? É verdade. E me diga uma coisa, falando em história do homem, das epidemias, o teu gosto pela tuberculose, como é que você se transformou? Eu sei que você encontrou o seu grande inspirador médico, que foi o José Luiz, na,
na área de pneumologia e fez uma opção muito declarada para tisiologia. Você, além de ser uma médica renomada em todas as áreas do conhecimento, respeitada muitíssimo no ambiente científico, acadêmico e no mundo médico real da atividade operacional normal. Você teve um destaque muito grande, sempre se interessou muito pela tuberculose. O que te inspirou assim para você falar, bom, eu quero enfrentar essa situação? Não foi só a montanha mágica, né, José? Porque quando eu fui fazer residência, né, eu fiz residência aqui no Rio de Janeiro, né, no Hospital Rafael de Paula Souza, que era Ministério da Saúde, né, fiz prova, já quis entrar na pneumologia, né, e era um hospital que tinha um serviço enorme de tuberculose. E naquela época, enfim, a tuberculose é uma doença tão complexa clinicamente, José, e ainda tão prevalente, né? E logo depois nós fomos apanhados, né? Que isso é que me levou também para uma área de publicar bastante nessa área, né? Estudar, ter curiosidade, que foi o aparecimento da AIDS, né? Então, assim, eu fiz 40 anos de formada agora, né? Lembrando que a AIDS surgiu no início dos anos 80, portanto, eu era muito jovem, né? E naquela ocasião, a gente começou a ver aquela quantidade enorme de pacientes com AIDS, e a maioria deles morria e era tudo de tuberculose, né? A tuberculose continua sendo a doença mais frequentemente ligada ao HIV no mundo todo, né? Mesmo no mundo desenvolvido, né? Onde a tuberculose nem é tão prevalente, e aquilo dava margem a muito estudo, a uma complexidade clínica desses casos, e eu sempre me encantei muito por isso. Depois eu trabalhei com uma outra pessoa que foi muito inspirador para mim, que foi o professor Germano Gerardi, de quem eu fui assistente durante muito tempo, que hoje é presidente da Fundação Ataulfo de Paiva, né, que produz a nossa vacina BCG. Né? E o professor Germano confiou em mim desde muito cedo, ele é capixaba também, aliás, né, devo dizer, né, faz parte da colônia, né, do Rio de Janeiro, né? E o professor Germano sempre me estimulou muito, né? Então eu acho que assim foram uma série de boas influências. Depois, quando passei um tempo fora, fiz um curso na Universidade de Edimburgo e lá tive muito contato com o professor David Flemley, que era um outro estudioso dessa área também, que logo depois faleceu também. Enfim, então eu tive influências muito, visitei alguns serviços importantes, como o serviço do Brompton Hospital em Londres, que também era um serviço que atendia, né, uma quantidade de imigrantes que tinham AIDS e tuberculose. Então, assim, e aí é isso, José. É uma área que até hoje me interessa muito, né? A Fiocruz me deu uma oportunidade muito, a quem eu também sou muito grata, né? Pela oportunidade de ter criado um serviço de referência, né? Hoje o serviço que foi criado por mim, né? Obviamente com todo o apoio da instituição, é um serviço de referência para ensaios clínicos. A gente teve a oportunidade de, nos últimos 18 anos, mais ou menos, participar dos ensaios clínicos mais importantes do tratamento da tuberculose para fármacos novos. E depois disso também eu acabei sendo chamada, Josi, para muitas consultorias nessa área. Né? Então, eu fiz muita consultoria na América Latina, até porque não tem muito problema com a língua. Então, assim, fiz muito. E depois entrei em alguns grupos de trabalho na OMS, então fiquei indo para Genebra há muito tempo, ainda sou membro A do grupo. tuberculose continua sendo um grande problema endêmico no Brasil. Ela é muito importante, José. São 75 mil casos novos a cada ano, né? No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio é a pior situação do Brasil, né? Então, assim, Manaus e Rio são as duas situações piores, né? Nós temos aqui 16 mil casos novos por ano, né? Então, assim, é uma doença muito prevalente ainda, né? E é muito democrática, né, José? Porque, assim, depois que apareceram os imunobiológicos, né, nós começamos a ver tuberculose privadamente, né? Então, hoje, assim, se você me perguntar o que é muito prevalente, né, além de câncer do pulmão, asma, DPOC, é histoplasmose, porque o Rio de Janeiro tem muita histoplasmose, né, tradicionalmente, e tuberculose, em pacientes de classe média alta, que usa imunobiológico, porque está ligada à imunidade celular. Né? Então, assim, a tuberculose é uma doença muito complexa ainda no nosso meio.
E o acesso ao tratamento da tuberculose para o pobre, ele está assegurado, ele está garantido, o Ministério tem... Completamente. Nós somos um ótimo exemplo, José. O programa de tuberculose, razão pela qual eu fui muitas vezes chamada, porque o Brasil, da mesma maneira como tem um programa muito exemplar no controle do HIV, por exemplo, né, que me deu experiências espetaculares, né? Uma delas vale a pena contar, né, José, porque quando eu fui ao Irã pela primeira vez, né, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter podido fazer. Eu fui ao Irã ainda no governo Hatami, né, e visitar o país, né, na verdade, conhecer. E aí o nosso embaixador, na ocasião, que estava lá, me escreveu 2 meses depois que eu tinha voltado e me disseram: olha, os iranianos querem que você volte, porque você disse aqui que vocês tinham se desvestido da condição de professores, de médicos, para conversar com os excluídos, para poder fazer o programa de AIDS espetacular do Brasil. Eles querem entender como é que é. Aí tá bem. Aí eu voltei ao Irã e eu fiz o primeiro debate com a sociedade civil sobre um programa de AIDS no Irã. Estava cheio de olheiros, evidentemente, Imagina, cheio, né? Cheio de dos guardas da ayatollahs Revolução. lá. A funcionária da Embaixada do Brasil, que me acompanhava, estava nervosa, suando, né? Com medo de que eu dissesse. E era muito penoso, porque não tinha tradução simultânea, né? Eu falava em inglês, alguém traduzia para o farsi, eu não tenho a menor ideia se eles estavam dizendo o que eu estava dizendo, mas o fato é que foi o maior sucesso. E depois eu ainda voltei uma outra vez, os iranianos gostaram da conversa. Então, assim, foi uma experiência muito interessante. Mas, em termos do tratamento, José, nós temos, o Brasil tem uma situação em relação à tuberculose muito favorável e interessante, né? Nós não temos conflito entre medicina pública e privada, todo mundo é tratado do mesmo jeito, o tratamento é inteiramente governamental, o de primeira linha, que é aquele que todo mundo usa, né, dos chamados 4 em 1, né, dose fixa combinada. Infelizmente, o Brasil, a química fina, né, José, a gente podia entrar numa outra discussão, né? Nós, infelizmente, importamos tudo, né? A nossa matéria-prima é toda importada, Índia, China, basicamente da Índia, né? Então, assim, rifampicina, tudo isso vem de fora, só é formulado aqui no Brasil, né? Embalado e agora nós estamos, por Farmanguinhos, começando a fabricar o 4 em 1 inteiramente brasileiro, né? E mesmo os tratamentos ditos complexos para casos de hepatopatia, transplantados de órgão, casos mais complexos que não podem usar esse esquema, são os chamados esquemas de alto custo, que são medicamentos muito caros, né? Nós usamos, por exemplo, em alguns casos, usamos terizidona, que nós importamos do mercado europeu, linezolida, que é um fármaco caríssimo, como você sabe, mas tudo isso é fornecido pelo Ministério da Saúde. Então, a tuberculose é exemplar, né? Nós fazemos as notas técnicas e agora, recentemente, depois que nós participamos dos ensaios clínicos que testaram esses novos remédios, eu fui relatora deles junto ao OMS e a Conitec acaba de aprovar os novos medicamentos para tuberculose que vão nos permitir diminuir o tempo de tratamento. Eu me sinto também muito gratificada de ter podido fazer isso para o mundo e para o Brasil. Claro. Muito obrigado, doutora Margarete Dalcom. Chegamos ao final da primeira parte. Essa conversa foi tão boa, mas ela passa rápido por conta disso. Mas nós vamos voltar para a segunda parte com a doutora Margarete Dalcom e conversar agora sobre a Covid, e também um pouquinho, com a sua grande experiência em tuberculose, um pouquinho da BCG, que está se avaliando aí a disponibilidade e a possibilidade de uso da vacina BCG como tratamento da própria Covid. E ouvir um pouco o que ela pensa da medicina brasileira, do nosso futuro, que caminho que ela percebe que nós devemos caminhar, enfim, conhecer um pouco mais do pensamento dessa ilustre médica. Uma honra para a medicina brasileira ter uma pessoa do porte intelectual, do porte científico e do porte humano da doutora Margarete Dalcom. Muito obrigado, Margarete, é uma grande honra tê-la entrevistado nessa primeira parte. Mas fiquem conosco, daqui a pouco começa a segunda parte da doutora Margarete Dalcom.